Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos retornando aqui na página 6 para continuarmos o nosso conteúdo sobre organizações e coleções, ok? E aqui eu tenho um recurso onde a gente pode visualizar melhor as imagens da página 6, onde nós temos ali 3 formas de organizar conjuntos de objetos. Vamos observar. Na primeira imagem, a gente tem a representação de um monte de tampinhas de garrafa, todas aglomeradas em um recipiente, em alguma bacia, uma caixa, ou seja, elas estão no mesmo local, né? Já na segunda imagem, na imagem número 2, nós temos uma disposição um pouco mais organizada, onde elas estão em fileira e separadas por cores. Não é mesmo? Conseguem observar isso? Já na terceira imagem, nós temos um monte de balde onde eles estão organizados em fileiras e estão numa sequência de cores. Prestem atenção na disposição das cores: preto, vermelho, branco, preto, vermelho, branco, preto, vermelho, branco e assim por diante. E na página 7, a gente tem algumas perguntas que eu até já respondi. Como os objetos estão organizados em relação às cores? Aqui na imagem 1 eles estão todos bagunçados, né? Já na imagem 2 eles estão organizados em fileira e na imagem 3 estão organizados numa sequência de cores. Os formatos dos objetos são iguais, parecidos ou bem diferentes? Na primeira imagem nós temos vários tipos de tampinhas. Já na imagem 2 nós temos o mesmo tipo de tampas, porém eles variam as cores. Já na imagem 3, nós temos baldes onde eles também variam em cores. De que maneira eles foram colocados no espaço? Na imagem 1, a gente viu que eles foram largados dentro de algum recipiente ou numa caixa. Já na imagem 2, eles estão sobre uma superfície plana. E na imagem 3, eles estão deitados, os baldes estão deitados, encaixando um dentro do outro. E aí temos uma outra pergunta onde ela é pessoal. Qual dos 3 tipos de organização você mais gostou? A1, A2 ou A3? Não precisa responder para o professor, tá? Só pensa nisso. Essa imagem número 3, ela é uma obra que se chama cobra coral. Você conhece uma cobra coral? Essa aqui é uma imagem de uma cobra coral, onde ela é uma cobra bem pequenininha, porém ela pode ser muito venenosa. Onde o artista Luiz Henrique Schwanck se inspirou na cobra para fazer a sua obra, chamada Cobra Coral, utilizando os baldes plásticos. E ele também gosta, além de utilizar os baldes, ele gosta de utilizar mangueiras, bacias e outros objetos do cotidiano em suas obras, organizando-as de forma criativa. Esse artista, ele nasceu em Joinville, em Santa Catarina. Em 1962, quando ainda era criança, teve um desenho premiado no 11º Salão Nacional de Arte Infantil, promovido pelo jornal Folha de São Paulo. Ele morreu aos 40 anos, mas deixou mais de 5.000 obras, entre esculturas, pinturas, desenhos e instalações. Aqui nós temos uma foto do artista Luiz Henrique Schwanck. Inspirados na forma como o Luiz gostava de produzir as suas obras, nós vamos para a seguinte atividade, que tem o título Vamos Brincar? Que tal produzir uma obra como a de Schwanck? Aqui pede para que a gente junte vários materiais recicláveis para organizar de uma forma diferente em algum espaço e criar uma obra parecida com a que ele fez. Mas como nós não estamos na sala de aula, então nós vamos fazer somente uma representação de um desenho. Então você deve imaginar como a sua obra ficaria com alguns desses objetos recicláveis e você vai desenhar ela aqui, tá? Você pode desenhar latas, baldes, garrafas de refrigerante, caixas de papelão, embalagens, brinquedos quebrados ou qualquer outro objeto que você tiver aí na sua casa, ok? Então você deve criar aqui um exemplo de uma obra inspirada na obra do Luiz, nessa obra que ele fez aqui da cobra coral. E após concluir a sua obra, não precisa enviar uma fotografia para o professor, ok?
Quando precisar, o professor vai pedir. E como a gente viu, o Luiz gostava de expor as suas obras em alguns espaços um pouco diferente daquilo que era comum. Geralmente nós encontramos obras de arte dentro de galerias e museus. Uma coleção também pode ser formada por obras de arte. Há lugares construídos especialmente para receber esse tipo de coleção, que são os museus e as galerias de arte, ou seja, os lugares onde essas obras são expostas para que as pessoas possam ver, não é mesmo? Diga aí, há um museu de arte em sua cidade? Quais? Você já foi a algum deles? Conte para os colegas. Não tem necessidade de compartilhar essa ideia com os colegas, mas a gente vai conversar um pouco. Eu vou responder para vocês essas perguntas. Aqui na nossa região nós não temos museus, então se a gente quiser visitar algum museu, a gente tem que dar uma viajada e ir um pouquinho longe daqui da nossa região. Como por exemplo, museus de arte nós temos em Curitiba, nós temos em São Paulo, em algumas outras cidades maiores, onde além de fazer a visita a esse espaço tão interessante e curioso, nós podemos ver obras de artistas famosos, como esculturas, pinturas, fotografias, desenhos e até vídeos e gravações de áudio. Outra pergunta: você sabe o que faz um curador de arte? O curador é responsável pela organização, preparação e montagem de exposições. É preciso conhecer as obras e criar uma relação entre elas e o público, como explica o pró-reitor de Cultura, Gerson Guedes. Um orientador, um organizador e até o pesquisador sobre um assunto que o artista está tratando. Um elemento que vai fazer uma ligação sobre o pensamento do artista com o que o espectador espera da obra dele. Paulo Alvarez é curador do Museu de Arte Murilo Mendes. Seu fascínio pelo mundo da arte o levou a trabalhar nos bastidores do teatro, com cenografia e figurino. Para ampliar o seu conhecimento, decidiu fazer um curso de especialização na área. Eu entro para fazer um curso. Para se tornar um curador não basta apenas gostar de pintura, de foto ou ser um amante da arte. É preciso estudar, fazer curso de especialização e conhecer um pouco mais deste universo que encanta as pessoas. No caso específico de um museu de arte, ele tem que ter mesmo essa visão histórica e da crítica também, né? Então isso você vai conseguir em cursos específicos, curso de artes, antes de mais nada, né? O curador, ele é a pessoa responsável por organizar os quadros, esculturas e outros objetos artísticos em um espaço cultural, como nós temos aqui neste exemplo, onde nós podemos ver uma exposição de esculturas em um museu de Londres, onde o curador, junto com o artista, organizaram e distribuíram as obras neste espaço. E agora, ao acessar esse ícone de realidade aumentada que nós temos aqui, nós vamos encontrar um desafio. Vamos ver. Organize um museu. Um novo museu vai ser inaugurado, mas ele ainda não está organizado. Para isso, é preciso separar os quadros das esculturas. Toque nos ícones do menu e ajude a organizar a exposição. Então vamos lá. Aqui a gente tem um museu, tá? Pinturas de paisagens foram para a parede. Esculturas foram para o outro lugar. Retrato foram para a outra parede. Viram só que interessante? Então, se você quiser fazer esse desafio, basta acessar a realidade aumentada. Se você tiver dúvida, pode me chamar que eu ajudo, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de museus e galerias de arte que nós temos pelo mundo. Vamos conferir. Aqui é a exposição de Abu Dhabi, no Museu do Louvre, em Paris. Olhem só que legal. Em Curitiba, nós temos este museu que é o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como Museu do Olho, onde aqui nós temos uma exposição do Eduardo Frota, que se chama Cones. Uma outra exposição no interior da Galeria Nacional de Londres e o interior da Galeria Borghese, em Roma. Viram que interessante as exposições de obras de arte e os lugares onde elas ficam expostas?
Então, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Não precisa enviar a foto da atividade de vocês e até semana que vem. Tchau!